Assim diz a palavra do Senhor. João, capítulo 7, do versículo 37 ao 44. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, queriam prender Jesus. Mas ninguém lançou mão dele. Deixa eu ler também os próximos versículos. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores, que tinham sido enviados para prender Jesus: nunca homem algum falou assim como este homem. Vou repetir. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. A palavra de Deus se encontra em João capítulo 7. Parece que é uma continuação do que a gente leu em João capítulo 4. João capítulo 4 fala também sobre a sede da vida, a sede que existe na alma humana, a sede de viver, a sede de ter sentido. A mulher samaritana, tão dispersa e tão longe da presença de Deus, agarrada na religiosidade, em suas filosofias, ela deu de cara com Cristo. E deu de cara com Cristo quando Jesus ele estava próximo do poço e pedir a ela um pouco d'água. A mulher então diz: olha, como é que você fala comigo se você é judeu e eu sou samaritana? Encurtando a história, Jesus fala: olha só, se você soubesse quem é que te pede água, era você quem pediria e eu daria a você. Água, água, água da vida eterna, água onde você nunca mais teria sede. E esse tema, né, da água e da sede, esse convite que Cristo faz para que a gente corra à presença dele e tenha a nossa alma saciada, é constante em todas as Escrituras. Desde os Evangelhos até o Apocalipse, nós vemos Cristo convidando os seus filhos, convidando o povo, convidando a todos para que se acheguem à presença dele e encontrem água. Você que está me escutando aqui, talvez você esteja com sede, mas não com sede de um refrigerante, de uma cerveja ou de uma água, mas com sede de vida, com sede de viver. Talvez a tua vida tenha se tornado, devido a problemas, a dificuldades, a medos, inseguranças, tua vida tenha se tornado um deserto. Teu coração talvez esteja seco, sem esperança que alguma coisa brote ainda da tua vida. Só que a palavra de Deus vai nos dizer que em Cristo nós podemos encontrar água, e uma água que nos dá vida eterna. Uma água que nos dá uma vida que vale a pena ser vivida também. Cristo ele não tem apenas uma vida eterna, né, que parece para nós uma promessa de um futuro distante, mas o próprio Cristo que prometeu a vida eterna, ele também prometeu que ele daria aos seus vida abundante. E a vida abundante é aqui agora. Não é uma vida cheia de regalias, cheias de firulas. Não, mas é uma vida abundante, é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida plena, uma vida onde as pessoas sentem-se satisfeitas com aquilo que tem. Uma vida abundante é a vida que Davi ele registra no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e por eu ter o Senhor como meu pastor, nada me faltará. Essa é a vida abundante. A vida abundante é mesmo que falte tudo. Eu tenho um pastor e, tendo ele, não me falta nada. A presença de Deus sempre vai nos trazer a certeza de que nós temos tudo o que precisamos. Você pode estar sofrendo agora, pensando no que vai fazer, como será o teu emprego, se perdeu o teu emprego, mas eu tenho certeza de que Deus, ele está contigo. Ele te guarda, ele te protege. A partir desse versículo aqui, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. A partir do texto de João, que eu li, no capítulo 7, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse convite que Jesus Cristo ele faz. Talvez aqui entre nós esteja alguém que ainda não conhece a Cristo. Talvez conhece o Cristo da religião, talvez conhece o Cristo dos pais, ou então o Cristo dos primos, dos tios, mas esse Cristo ele pode ser o teu Cristo, ele pode ser o teu Senhor, ele pode ser o teu amigo. E ele nos faz um convite. E o convite está registrado no versículo 37 do capítulo 7 de João, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Cristo aqui, ele mostra pelo menos duas coisas. Ele mostra que não há restrição. Ele não exige nenhum pré-requisito. Talvez você
pense que para se aproximar de Cristo você tenha que ajeitar a tua vida, organizar a tua agenda, deixar todas as coisas certinhas para ir até Ele. E Jesus Cristo ele não faz essa exigência para você ir até Ele. A única coisa que Ele requer de você é que você tenha sede. Para ir até Cristo e ter a alma saciada, basta você ter sede. Sede de viver, sede de sentido, sede de viver uma vida que vale a pena. Talvez os anos estejam passando e você está vendo a vida escorrer, os dias passando, e a preocupação da idade parece que vai avançando e você parece que não encontra mais sentido nessa vida. Você pode correr a Cristo, porque Ele não impõe requisitos, Ele não impõe questões morais para você seguir a Ele. A única coisa que Ele fala é o seguinte: olha, se você tiver sede, venha. Venha e beba. Beba. Jesus Cristo aqui ele mostra também disponibilidade. Cristo, eu gosto de Cristo que quando ele fala assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ele não fala sobre classe social, ele não fala sobre a cor da pele, ele não fala sobre o nível de escolaridade, ele não fala também sobre o quanto a pessoa é boazinha, ele não fala sobre quem teve um passado bonitinho ou um passado de engano. Não, ele não impõe nada disso. Ele não fala sobre a classe social, ele não fala sobre o passado, ele não fala se a pessoa tem emprego ou não tem emprego, se é divorciada, se já traiu alguém. Não, Jesus Cristo ele não fala disso. Ele fala, se você quer vir até mim, a única coisa que basta é você ter sede. Você tem sede? Então corra para Cristo. Se aproxime dele. Se aproxime dele, que ele se mostra disponível. Eu gosto de Jesus, é que ele faz essa declaração, que é uma declaração de amor. E, meus irmãos, toda vez que você vê uma declaração bonita de Jesus nos evangelhos, pode ter certeza que são as declarações mais corajosas de Cristo. As declarações mais bonitas que Jesus fez nos evangelhos são aquelas que, com os olhos naturais, a gente enxerga como as declarações mais corajosas. Porque Jesus ele fala o seguinte, olha, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. A gente não tem a percepção da coragem de Jesus ao falar isso, porque a gente precisa entender o contexto, o histórico, onde é que Jesus estava quando ele falou isso. O versículo 37 vai iniciar dizendo, e no último dia, o grande dia da festa. O que isso quer dizer? Que festa é essa e que grande dia era esse? A festa era a festa dos tabernáculos. Assim como a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes, Deus também instituiu lá no deserto, no momento em que Moisés estava libertando o povo, instituiu também essa festa que é conhecida como Festa dos Tabernáculos. E é essa festa que Jesus está participando em Jerusalém. E nessa festa, o costume era que as pessoas saíssem de suas casas e fizessem cabanas, e habitassem em cabanas num período ali de uma semana, mais ou menos. Para quê? Por que as pessoas teriam que habitar em cabanas? Para que elas se lembrassem de como era a vida de peregrinação no deserto. Jesus Cristo, ele está fazendo isso aqui também, e ele está celebrando essa festa lá na Judéia, lá em Jerusalém. O ponto importante é que nesse último dia da festa, o grande dia da festa, era o momento em que os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, com um jarro de ouro, pegavam água do tanque de Siloé e davam ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote, lá no templo, derramava a água do tanque de Siloé sobre alguns altares. Enquanto as pessoas viam aquela cena da água sendo derramada, as pessoas cantavam e se alegravam na presença de Deus pela libertação que ele fez no passado, e também lembrava, era um momento em que o povo, ao ver a água derramada, clamava e pedia a Deus pela nova temporada de chuva. O que eu quero dizer com isso? É interessante que Jesus, ele para dar essa declaração, ele dá a declaração no momento em que a festa chega no seu ápice. No momento em que as pessoas estão observando as águas sendo derramadas pelo sumo sacerdote no altar. Então as águas estão correndo no meio do templo, as águas estão correndo pelo pátio, as águas estão sendo jogadas na beira do altar. Enquanto as águas estão sendo derramadas e as pessoas estão com o seu olhar voltado para aquelas águas, Jesus ele se põe de pé e dá um grito. E ele fala o seguinte, olha só, quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele estava indicando o seguinte, essa água aí que vocês estão celebrando, não se compara à água que eu tenho para oferecer a vocês. E na verdade, essa água que vocês estão jogando no templo, no altar, celebrando a Deus pela sua libertação passada e pela provisão futura, essa água representa a mim. Talvez a nossa vida seja necessário a gente compreender isso. Seja necessário a gente compreender isso. O convite de Jesus a reconhecer Ele como a única água que nos traz
como que eu posso falar? A única água que sacia a nossa vida. Você, minha irmã e meu irmão, talvez esteja como aquela mulher samaritana, buscando pela sua própria força, pelos seus próprios meios, da sua própria maneira, formas e maneiras de saciar a tua vida, de encontrar sentido. Talvez você esteja tentando encontrar sentido nas suas amizades, talvez em algum ídolo que você tenha na cultura pop, talvez você esteja buscando sentido no teu trabalho, talvez você esteja buscando sentido em uma religião, pode ser até mesmo o cristianismo. Mas nada disso traz sentido nada disso traz sentido à nossa vida. Nada disso faz sentido. A única coisa que sacia a nossa alma, a única coisa que nos dá, que mata a nossa sede de viver, é Cristo. Só Ele. Não há trabalho, não há família, não há religião, nem mesmo as nossas conquistas, nem mesmo o nosso sucesso, fama, aplauso humano, tudo isso passa, tudo isso vai embora. Mas Jesus Cristo, Ele sacia a nossa vida. O importante, e que eu quero destacar aqui, já para caminhar para o final, são as reações. As reações. Porque Jesus ele faz um convite. Ele fala assim, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Só que nem todo mundo responde ao convite de Jesus da mesma maneira. Eu vejo que aqui há algumas pessoas assistindo essa live. E a forma como vocês respondem ao convite de Cristo são diversas e diferentes. Alguns de vocês vão ficar encantados com a palavra. Vão falar, olha que legal, que bonito que ele disse. Mas apenas isso. E isso não vai mudar nada a tua vida. Você apenas teve um momento de felicidade. Alguns de vocês vão ouvir essa palavra e vão sentir o Espírito Santo tocando a tua vida e vão se entregar a Cristo. Outros de vocês vão passar como indiferente. Tanto fez quanto tanto faz ouvir essa palavra. Por quê? A palavra de Deus produz variadas reações. A mesma palavra, dita no mesmo momento, dita na mesma hora, produz diferentes reações em cada coração. Então, a partir desse texto, eu quero que você, nesse momento, avalie qual será a tua reação diante dessa palavra. Vamos acompanhar o texto. Diz assim, ó, continuando, 39. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Essa fonte de água, aquilo que dá sentido, aquilo que dá gosto de viver, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é para aquele que crê em Cristo. Se a gente não crê em Cristo, é impossível termos o Espírito Santo dentro de nós. Diz assim o versículo 40. Olha as reações. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, olha a primeira reação, reconhecimento. Verdadeiramente este é o profeta. As pessoas, ao ouvirem o convite de Cristo, um grupo da multidão disse, verdadeiramente este é o prometido. Verdadeiramente este é o Messias. Verdadeiramente este é o Cristo. Então a primeira reação que encontramos aqui é o reconhecimento. É a pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir a palavra do próprio Cristo, dizer, reconheço que você é o Filho de Deus. Reconheço que você é aquele em que as Escrituras profetizaram e testemunharam desde o início. Eu creio. Essa talvez tenha sido a tua reação. Segunda reação. Diz assim, versículo 41. Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Olha a segunda reação. Se na primeira reação, ao ouvir o convite de Cristo, nós temos o reconhecimento de que verdadeiramente Ele é o profeta, Ele é o Cristo, nós encontramos o segundo grupo, e verifique se você faz parte desse grupo. O segundo grupo que diz, Ele vem da Galileia. E as Escrituras dizem que o Messias, o Cristo, viria de Belém, da cidade de Davi. Então, perceba que aqueles homens estavam confusos. Confusos por quê? Porque conheciam as Escrituras, mas não a conheciam por completo. Por que aquelas pessoas ficaram confusas e não se entregaram a Cristo? Porque estavam confusas. Conheciam as Escrituras, mas não conheciam as Escrituras por completo. Porque as Escrituras diziam que Jesus ele viria sim de Belém. Por mais que eles conhecessem as Escrituras, eles não conheciam a Jesus. Olha só o que eu estou falando. Porque se eles tivessem um mínimo de conhecimento a respeito de Cristo, eles saberiam que Jesus ele nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém. Que ele é o Cristo prometido. Então, por que veio essa confusão na vida de alguns? Por quê? Conhecia a Escritura, mas não conhecia Jesus. Mas, Paulo, é possível acontecer isso? Sim, é possível. É possível. Tem muita gente que conhece a Bíblia, mas não tem experiência com Cristo. Tem muita gente que fala da Bíblia e cita os versículos de forma maravilhosa, mas nunca teve uma experiência real. Nunca teve 2 minutos a sós com Cristo. E essa dicotomia, conhecer a Escritura, mas não conhecer o Cristo das Escrituras, cria confusão na vida de muita gente.
Talvez você seja uma pessoa assim, e eu peço encarecidamente que você deixe de ser essa pessoa. Porque não dá para viver uma vida onde a gente conheça muito e muito a palavra, mas não conheça o Cristo da palavra. Então aquelas pessoas ficaram confusas em aceitar se entregar a Cristo. Por quê? Porque conheciam muito da palavra, mas conheciam muito pouco do Cristo da palavra. A última reação é muito interessante, que diz assim, ó. O versículo 43. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Agora, eu quero falar do terceiro grupo, que é o grupo dos servidores. Esses servidores, eles foram enviados pelos principais dos sacerdotes para prenderem Jesus. As pessoas já estavam revoltadas com Cristo, porque Cristo estava fazendo bem, amando as pessoas, ajudando, pregando sobre o reino, apontando os erros da classe religiosa, da classe política, e muita gente se revoltou contra Cristo. E Cristo ele foi para o meio da festa onde se tinha um lugar para Jesus não ir, que seria a confusão certa, era o templo no dia da festa. Jesus foi para onde? Foi para o templo no dia da festa. Jesus, parece que ele adora, né? E diz assim o versículo 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram, por que o não trouxestes? Responderam os servidores. Nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus. Também vocês foram enganados? O que eu quero dizer com isso? Alguns homens acordaram, vestiram a roupa do trabalho, os principais dos sacerdotes chegaram para os servidores, a guarda do templo, e disse o seguinte, olha só, se esse homem aparecer, prenda esse cara. Só que ao ouvir a palavra de Cristo, aqueles homens foram incapazes de fazer qualquer tipo de mal a Jesus. E eles voltam sem Jesus algemado, sem Jesus em seus braços, eles voltam na presença daqueles que mandaram eles prenderem Jesus. E quando eles chegam lá, os principais sacerdotes perguntam, cadê Jesus? Vocês não prenderam ele? E a resposta foi, olha, nunca ninguém falou as palavras que esse homem fala. Nunca ninguém, homem algum, falou assim como Jesus fala. Aqueles homens ficaram surpresos. Talvez você esteja aqui também surpreso com o que Cristo tem falado ao teu coração hoje. O meu desejo é que você volte para a tua vida, e a tua vida, a tua vida real. A tua vida pode ser daqui a 5 minutos, quando eu fechar aqui e concluir a gravação desse vídeo. Você vai voltar para a tua vida. Mas o meu desejo e o meu convite a você é que você volte também impressionado com Cristo. Impressionado. A ponto de quando você voltar para a presença do teu pai, a presença do teu primo, a presença do teu tio, as pessoas olharem e falar, o que aconteceu? E você responder a eles, olha, nunca ninguém me falou as coisas que Jesus me disse. Que ao findar dessa gravação, que ao findar dessa live, você possa dizer o que os servidores disseram. Eu estou impressionado, porque ao ouvir a voz de Cristo, eu ouvi palavras que eu nunca ouvi de homem algum. Cristo, ele quer ter você. Ele quer ter você. E ele te faz um convite. Se você tem sede, venha e beba. Há um convite registrado em todas as Escrituras. Só a título de informação, o último capítulo da Bíblia, capítulo 22, no versículo 17, diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E o que ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A água da vida está disponível para você. Beba dessa água. Entregue a tua vida hoje a Cristo. Se você não se contente em pensar que você conhece já o Jesus, que a tua avó falou, que a tua tia te mostrou. Não, tenha uma experiência você com Cristo. É isso que faz a diferença. Quem tem sede, venha e beba da água da vida. É de graça. Que Deus ele venha te abençoar. Que Deus ele venha guardar a tua casa e a tua vida. Eu encerro assim a ministração da palavra de Deus, falando mais uma vez, para que você venha entregar, tomar a decisão de entregar a tua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Dele não faz exigências. A única coisa que Ele fala é, se você tiver sede, beba. Mas Paulo, eu não tenho que transformar a minha vida para ir para a presença de Jesus? Não, vai do jeito que você está e deixa que Ele que vai te transformar. É Ele quem transforma.